Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou professora, escritora e poetisa, também professora de literatura. Sou conhecida como Maria Gomes e o nosso canal já recebe esse nome, Maria no Mundo das Palavras, porque é aqui que a gente fala sobre literatura, literatura potiguar, literatura brasileira, literatura estrangeira. E antes de nós falarmos sobre o livro de hoje, do livro escolhido, eu quero agradecer ao número de assinantes, o número de participantes do nosso canal e peço a vocês, por gentileza, que compartilhem esse canal com seus amigos, peçam que eles se inscrevam, que eles deem o like, para que a gente possa aumentar o número de leitores, tá bom? E de assinantes. Então eu conto com a participação de vocês. Bem, pessoal, o livro de hoje é um livro extraordinário. Um livro escrito por uma escritora brasileira negra, favelada, sofrida, uma grande mulher. O nome dela chama-se Carolina Maria de Jesus. E o livro, gente, é este aqui, Quarto de Despejo. Quarto de Despejo é o livro que na realidade trata-se de um diário, escrito por essa escritora brasileira da metade do século XX, né? Ela escreveu esse livro por volta da década de 60 e antes de qualquer coisa, eu quero falar um pouquinho sobre ela, sobre a autora deste livro. Carolina Maria de Jesus era uma grande mulher. Nasceu numa cidade chamada Sacramento, em Minas Gerais. Por volta de 1914, não se sabe ao certo o ano em que ela nasceu. E morreu em 1977, também na pobreza. Carolina, ela passava a ideia de ser uma líder. Ela morava numa favela chamada Favela do Canindé, às margens do rio Tietê, em São Paulo, onde hoje tem uma avenida. E essa favela recebia milhares de pessoas de todas as partes do Brasil, da região Nordeste, da região Sudeste, de todos os lugares. E eram as pessoas das mais variadas etnias, brancas, negras, espanhóis, portugueses, ciganos. As pessoas iam para a favela do Canindé. E Carolina Maria de Jesus morava lá com seus 3 filhos pequenos. De cara, a gente já pode dizer que ela era uma espécie de mulher que lutava pelos direitos de todos, os direitos iguais. Ela era uma espécie de feminista. Tanto que os 3 filhos dela são filhos de 3 pais diferentes. Ou seja, ela disse que não queria casar porque ela não ia conseguir conviver com um homem dentro da casa dela na favela, sem ela ter a liberdade de escrever. Que coisa linda, não é? Veja bem, ela estudou até a 2ª série, lá na cidade de Sacramento, em Minas Gerais, e veio morar em São Paulo, pensando que ia ter uma vida melhor do que ela tinha na cidade que ela morava e que ela nasceu. Na realidade, não foi bem assim. Ela foi morar na favela do Canindé e era catadora de papel. Ela catava papel, catava lata, comia alimentos que as pessoas jogavam fora e não tinha um emprego digno, né? Assim, ela não trabalhava porque não tinha oportunidade de trabalho na época. Então, o trabalho dela era muito suado. Ela juntava aqueles papéis e ia vender nos locais que recolhiam esse material,
com esse dinheiro que ela recebia, pouquíssimo, ela comprava os alimentos para os filhos, os 3 filhos. Às vezes o que ela ganhava em um dia não dava para comprar um pão. Então ela ia comendo o que ia aparecendo, comida estragada, restos de alimentos. Mas como ela gostava muito de ler, e quando ela catava papel, ela achava revista, jornal, ela lia muito. Ao mesmo tempo que ela lia, ela escrevia também, e escrevia muito. Tanto é que os seus escritos resultaram aqui neste livro, Quarto de Despejo. Eu digo que toda pessoa, que todo brasileiro de bom senso deveria ler este livro aqui, para conhecer a realidade brasileira, a realidade do povo brasileiro. Ela narra em detalhes, dia por dia, tudo o que acontecia com ela. E certo dia, o jornalista Audálio Dantas foi enviado à favela do Canindé para fazer uma entrevista lá e uma matéria sobre a vida das pessoas ali naquele local, que brevemente seria construída a avenida que seria ao lado do rio Tietê. E ele foi. Lá chegando, deparou-se com Carolina. E eles começaram a conversar e ela começou a falar sobre a realidade do pessoal do Canindé. E aí ele falou assim: você tem alguma coisa escrita sobre isso? E ela já veio alguns cadernos dela que ela apanhava no lixo. Cadernos com páginas limpas que ela aproveitava e escrevia. Eram cadernos amarelados, rabiscados, riscados, mas ela escrevia todos os dias o diário. Colocava a data, inclusive tem aqui, por exemplo, 22 de maio, deixa eu ver se dá para ver, dá. Ela colocava e ia narrando tudo o que aconteceu naquele dia. E aí esses cadernos ganharam uma importância tão grande para Audálio Dantas que ele imediatamente apaixonou-se. Ele apaixonou-se pelo trabalho de Carolina porque tinha uma força extraordinária. A história tinha uma força fora do normal, porque falava sobre política, falava sobre economia, sobre saúde, sobre relacionamento, sobre o pobre, sobre a realidade naquele bairro, sobre a educação, sobre as crianças. E Carolina amava muito os filhos. Então ela dizia que a leitura é que fazia o homem ser homem. Era a leitura que fazia a pessoa ser gente. Então, muito interessante as frases de Carolina. Eu não poderia fazer os rabiscos aqui neste livro, porque ele não me pertence, né? Mas ela dizia assim, que quando ela não tinha nada para comer, ao invés de xingar, de lamuriar-se, de reclamar, ela lia. Era isso que ela fazia. E ela diz também que a leitura é importante porque a pessoa adquire boas maneiras e forma o caráter. Que lindo, né? Uma coisa também que ela falou aqui no livro que me deixou assim muito surpresa. Ela disse assim: a fome é amarela. Olha só que força tem essa expressão. Ou seja, a fome é pálida, a fome é fraca, a fome enfraquece, a fome amarelece, a fome assola as pessoas. A fome é tudo de ruim. Então ela vivia para alimentar os seus filhos. E o livro Quarto de Despejo foi motivo, né, de interesse de Audálio Dantas, e ele conseguiu, com a ajuda do pessoal do jornal, a publicar este livro. Conseguiu, tempos depois, a publicar este livro. E com esta publicação, ela vendeu em um dia 10.000 cópias. Com todo o dinheiro
que ela comprou uma casa, né, na cidade, num bairro chique da cidade, e lá foi morar com os seus filhos, que deixaram de passar fome naturalmente. E ela deu educação a eles. Tanto é que a filha dela, Vera Eunice, a mais nova, tornou-se professora, que era o sonho dela, né? E ela conta em detalhes tudo o que ela viveu. No dia do lançamento desse livro, alguns escritores de nome foram para o lançamento, mas não foram muitos. A maioria não foi. Quem esperava que fosse não foi. Mas Clarice Lispector estava lá no dia do lançamento. E quando a filha aproximou-se da mãe, a mãe, né, a Carolina Maria de Jesus, disse assim: filha, essa aqui é uma escritora de verdade, Clarice Lispector. Aí Clarice respondeu: não, a escritora de verdade é você, Carolina, porque você trata da realidade. Eu sou uma escritora de ficção. Achei isso muito bacana, sabe, por parte de Clarice Lispector. E aí a vida de Carolina foi se desenrolando de tal maneira que ela foi vivendo uma outra realidade com pessoas de outro nível intelectual. E ela escreveu um outro livro contando essa relação que ela tinha com essas novas pessoas, com as pessoas que ela tinha conhecido depois do lançamento do livro, depois que ela estava rica. E esse segundo livro dela não fez sucesso, porque ela descobriu como era a burguesia. Então, o que foi que ela fez, Carolina? Ela, vivendo bem, né, nessa casa, ela começou a gastar de forma desproporcional, sem controle algum. Acabou comprando um sítio nas imediações de São Paulo e lá foi morar. Conclusão: morreu catando papel, do jeito que começou. Por quê? Porque ela adoeceu e o dinheiro que ela tinha começou a ficar escasso. Não deu para ela continuar, né, se mantendo. Ela não sabia administrar o que ganhava. Ela ganhou muito dinheiro, viajou por vários lugares do mundo, viajou muito aqui pela América Latina, mas ela não soube aproveitar esse recurso que ela tinha. E por isso ela morreu pobre em São Paulo. Então, para Carolina e todas as Carolinas do Brasil, né, e do mundo, eu desejo que a força permaneça junto delas. Eu também me sinto uma Carolina, pela guerreira que eu sou, por ser uma autora independente, que produzo as minhas obras com recursos próprios e com muita dificuldade. Então eu também sou uma Carolina. Aguardo vocês no próximo vídeo. Um beijo de Maria Maria e a gente se vê. Até lá!